Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo do TCC no nosso capítulo de metodologia e nós vamos aprofundar um pouco mais nos métodos científicos. Vamos para a nossa aula então? Então vamos lá. De forma geral, esses 4 elementos, o tipo de pesquisa, os métodos científicos, as técnicas de coleta e as técnicas de análise, eles vão fazer parte de todo e qualquer trabalho científico. Por isso, então, na aula anterior, nós mergulhamos dentro dos tipos de pesquisa para você entender o que é uma pesquisa que tem o caráter exploratório, o que é uma pesquisa que tem o caráter descritivo e o que é uma pesquisa que tem o caráter explicativo. A partir do momento em que nós entendemos a peculiaridade de cada um desses tipos, nós podemos avançar. E por que a gente começa pelo tipo de pesquisa? Porque, como a gente viu na aula anterior, ele vai descrever a natureza da sua pesquisa. Ou seja, quando você define o objetivo de trabalho junto com o seu orientador, automaticamente nós conversamos que o tipo, o caráter dessa pesquisa vai vir por consequência. E a partir daí, você pode agora pensar qual método você vai utilizar para alcançar esse objetivo. Nós aqui agora estamos preocupados em como nós vamos conduzir esse trabalho. Nós vamos utilizar uma pesquisa bibliográfica, nós vamos utilizar um levantamento de campo, nós vamos utilizar uma pesquisa experimental. São esses elementos que a partir de agora nós vamos conversar aqui nos métodos científicos utilizados no seu trabalho. Então, uma vez que nós sabemos que basicamente nós temos esses 4 elementos, que são o tipo de pesquisa, os métodos e as técnicas de coleta e análise, nós podemos focar agora o entendimento dentro dos métodos, que no caso nós vamos ver aqui nessa disciplina os mais tradicionais, que são eles: a pesquisa experimental, a pesquisa bibliográfica, a documental, a ex post facto, o levantamento de campo e o estudo de caso. Perceba que só de você ler o nome dos métodos, algumas técnicas de coleta ou técnicas de análise já vêm automaticamente na sua cabeça. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, levantamento de campo. O que é levantamento de campo, pessoal? Fica tranquilo que nós vamos abordar cada um deles separadamente, tá? Mas aqui eu só estou querendo te mostrar que todos esses 4 elementos, métodos, técnicas de coleta, técnicas de análise e tipo de pesquisa, eles estão entrelaçados. Então, só de título de exemplo, ó, levantamento de campo. O que você faz num levantamento de campo? Normalmente você levanta, você extrai, absorve todas as informações que um determinado universo, ou seja, uma determinada amostra tem, e você vai tentar entender isso. Então, você concorda comigo? Quando você vai fazer um levantamento de campo, vem na sua cabeça, ó, se eu vou estudar o comportamento de uma certa população, eu vou ter que fazer um questionário. Ou se não, eu vou ter que ir lá para a praça lá da cidade de Rio Pomba, já que eu quero entender o comportamento daquele pessoal, eu vou ter que ir lá para a praça e ficar observando, pegar uma prancheta e começar a anotar alguns comportamentos. Concordam comigo? Então perceba que dificilmente daqui para frente nós vamos falar de um dos métodos sem comentar sobre as técnicas de coleta, ou sem comentar sobre como esses dados serão analisados, ou como ele se encaixa no tipo de pesquisa que você se propôs a fazer. Por mais que eu tente ser didático, de fazer uma aula sobre tipo de pesquisa, uma aula sobre métodos científicos e outra aula sobre técnicas, não adianta, querendo ou não, esses mundos eles conversam entre si. E que bom que eles conversam, senão a gente não conseguiria tecer um texto, porque um texto ele não é ilhas. Pelo contrário, ele tem que ter coesão e coerência. Então, para ter coesão, o assunto de um parágrafo, de um capítulo, tem que permear outros. Concorda comigo? Então, dito isso, pessoal, eu vou partir com vocês dando alguns exemplos explicando cada um desses métodos, ok? Então, vamos lá. Pesquisa experimental. O que vem a ser uma pesquisa experimental? Logo de cara, tem que vir na sua mente que você vai fazer uma observação controlada.
Vem na sua cabeça aquele estereótipo, né, de um químico lá no laboratório ou de alguém no laboratório virando um certo líquido em outro, ou seja, misturando um certo componente com outro. E aí, posteriormente, ele vai tentar o quê? Analisar o que aconteceu nessa brincadeira toda. Na minha cabeça, Zé Rui, a primeira coisa que eu penso, pesquisa experimental, eu já imagino exatamente esse estereótipo que eu estou te falando. E ele reflete muito bem isso, porque o ambiente de um laboratório, ele é controlado. Muitas vezes, a gente até tem lá na química, né, as condições normais de temperatura e pressão. Para quê? Para definir, olha, dentro desse teste, dentro dessa investigação que eu estou fazendo, eu limitei as condições normais de temperatura e pressão. Ou, se você está avaliando, sei lá, estou lembrando aqui da época de Física 2, né, que a gente avaliava lá a velocidade do som, a gente tinha que estar numa salinha que era o mais vedado possível em termos de som, para que um som não influenciasse no outro. Entende? Então a pesquisa experimental, ela automaticamente vai vir com ela algumas descrições. Lembra do tipo de pesquisa? Ou seja, nós vamos ter que usar fórmulas, nós vamos ter que mapear isso de uma forma que o que nós estamos observando seja descrito por meio de alguma coisa, ou de uma fórmula, ou de um relatório, ou de algo desse tipo. Então, pessoal, vamos lá. A pesquisa experimental. O que vem a ser essa pesquisa? Basicamente, é você tentar manipular uma variável independente para entender o comportamento, o impacto dela numa variável dependente. E isso tudo dentro de um ambiente controlado. Lembra que eu falei que o estereótipo que nos vem é de um laboratório de química fechado, onde a pessoa está lá movimentando os líquidos e assim por diante? É exatamente isso. Por quê? Porque nós precisamos, para fazer um experimento, em que o ambiente esteja isolado, esteja controlado. Senão, o que você de fato está estudando pode ter uma interferência externa e, consequentemente, o seu experimento, a sua descrição que vai ser feita depois, vai estar comprometida. Então a gente costuma dizer que esse tipo de método ele é utilizado para testar hipóteses causais, ou seja, uma relação de causa e efeito entre as variáveis. É isso. Então, por exemplo, se eu quero aqui, estudar os efeitos de uma determinada substância numa dieta de ratinhos, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar uma população de ratinhos e, primeiro, separar ele de outros. Por quê? Porque se eu vou testar, lembra lá da brincadeira do feijão com arroz? Com farinha, né, que foi na aula anterior? Eu não posso, então se eu quero estudar se essa população de ratinhos vai ganhar massa muscular com feijão com farinha, eu não posso deixar com que ele coma outros alimentos ou nutrientes que vão atrapalhar esse experimento que eu vou fazer. Então a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de experimento é, eu pego essa população e controlo ela. Então eu separo ela das demais e vou falar, olha, tanto é que nos artigos quando você lê, sempre está dizendo lá no capítulo de metodologia, olha, foi utilizados tantos camundongos de tal e tal espécie, eles ficaram separados tanto tempo, eles comeram só tais e tais e tais alimentos, porque nós precisávamos exatamente investigar quão bom seria esse feijão com farinha para construção de massa muscular e assim por diante. Então, só de você pensar num exemplo, você começa a entender o que a teoria traz pra gente. E aí, vindo aqui em cima, eu concordo com você que quando você lê isso aqui, manipulação de uma variável independente e o que ela causa numa variável dependente, fica um negócio meio estranho. Mas quando você pensa nessa brincadeira, né, nesse exemplo, não a brincadeira, mas nesse exemplo do ratinho, você sabe, olha, a população de ratinhos teve que ser separada, teve que ser controlada e não pôde comer determinados alimentos. Por quê? Porque o teste que estava fazendo é sobre exatamente o alimento. Entenderam, pessoal? Então o exemplo, ele ilustra bem e faz com que a gente concatene as ideias de uma forma mais adequada. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo da nossa área aqui, Eu coloquei 3 aqui, vou pegar esse de algoritmo aqui, Vamos supor que eu queira conduzir um experimento para avaliar o desempenho de diferentes algoritmos de compressão de imagem.
Então a gente tem lá alguns algoritmos de compressão de imagem. Se quiser simplificar aqui, poderia ser algoritmos de busca e assim por diante, tá? Então o que nós queremos com esse trabalho aí? Nós queremos avaliar o desempenho de um certo algoritmo. Então pensa comigo, eu preciso testar o algoritmo A e o algoritmo B para ver quem ganha em termos de tempo. Vamos usar a eficiência como tempo. A gente sabe que eficiência pode ser tempo, pode ser memória, pode ser usabilidade, pode ser uma infinidade de coisas. Mas vamos usar só o parâmetro tempo. Então, o algoritmo A, eu coloquei ele no meu computador, ele gastou 2 segundos. Uma eternidade, né? Mas tudo bem. Gastou 2 segundos para executar essa compressão de imagem. Eu vou pegar esse algoritmo B e vou comparar ele com o A, beleza? Eu posso pegar ele e colocar no seu computador? Entende que eu não posso fazer isso? Porque senão eu mudei as regras do jogo, o cenário não é o mesmo, ou seja, o escopo de atuação fugiu. Ou seja, as condições normais de temperatura e pressão mudaram. Pode ser que o seu computador seja um i7 e o meu seja um i3. Então, só o simples fato de mudar o ambiente não ser controlado para o teste pode fazer com que o algoritmo B ganhe de forma falaciosa. Aí vai lá, no seu computador ele gastou meio segundo, ganhou. Você vai lá e vai discutir e falar, o algoritmo B conseguiu 1,5 segundos a menos do que o algoritmo A. Poxa, isso não é resultado. Por quê? Porque você vai ler o trabalho e o cara colocou lá. O teste do algoritmo A foi feito numa máquina i3. O teste do algoritmo B foi feito numa máquina i7. Não, isso não é comparação. Isso não é pesquisa experimental. Pesquisa experimental você tem que controlar o ambiente. E olha só, uma situação dessa aqui, gente, o que a gente faz? É até interessante que você tenha uma máquina dedicada para fazer uma comparação de 2 algoritmos, que você desligue todos os outros aplicativos e softwares. Para quê? Para que nenhum sistema operacional não influencie nisso aí. Concorda comigo? Então, a sua máquina que vai rodar esse algoritmo, se ele tiver com Word, Excel, navegador aberto, tem uma certa performance diferente do que você usar esse mesmo algoritmo, sendo que o Word, o Excel e o navegador estão fechados. Concorda comigo? Então, com esse exemplo, a gente consegue reafirmar ainda mais a necessidade de ser um ambiente controlado. E aí sim você consegue fazer a relação de causa e efeito entre as variáveis que você está avaliando. Porque senão fica uma avaliação mentirosa, fica uma avaliação que não representa a realidade. Tá claro, pessoal? Então, nós podemos dizer que esse é o método pesquisa experimental. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, pensa nos exemplos que você vai conseguir compreender ainda mais. Vamos para o próximo, pesquisa bibliográfica. Qual é o foco desse método? O foco dele é avaliar tudo que foi escrito sobre um determinado assunto. Então, eu diria que a pesquisa bibliográfica, a gente até comentou anteriormente, tem até um capítulo em qualquer trabalho que é o referencial teórico. Vamos usar esse termo aí de forma genérica, tá? O que tem dentro desse referencial teórico? Ele tem lá uma pesquisa sobre autores que falaram sobre o assunto que você está trilhando agora. Então, eu diria que esse método, ele praticamente vai estar em todos os trabalhos científicos. É claro que uns mais, outros menos. Como, por exemplo, existem trabalhos, eu já participei de diversas bancas, por exemplo, que simplesmente fizeram pesquisa bibliográfica sobre um tema. E aí, só que não é uma pesquisa desse tamaninho, pelo contrário, é uma pesquisa completa e ampla, que a gente até traduz para um outro nome chamado estado da arte. Quando você vê esse nome estado da arte, significa que esse trabalho, basicamente, ele ouviu todos os papas, o que os papas dessa área estão falando, e está trazendo para você nesse trabalho. Isso é relevante? Demais, porque você pega o trabalho desse autor e fala, pô, vou ler o trabalho desse rapaz aqui, dessa menina aqui, o que vai acontecer? Já vou ter um overview geral do que está acontecendo nesse determinado ponto. Isso é muito válido. Então, uma pesquisa bibliográfica, ela nada mais é do que um método que faz uma revisão de literatura. Ou seja, vai ler todo mundo, artigo, tese de doutorado, livros e etc.
Mas aí você pode pensar, então é muito fácil, eu pego o trabalho do pessoal e simplesmente transcrevo ele ali para o meu. Não, não é bem assim. Não é simplesmente copiar o trabalho do autor A, do autor B e do C. Não, você tem que ter um direcionamento. Aonde você quer chegar com essa pesquisa bibliográfica? Entenderam? De novo, vamos pegar um exemplo aqui que você consegue entender melhor. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Suponha que você queira fazer uma pesquisa para realizar uma revisão bibliográfica sobre algum algoritmo de aprendizado de máquina para sistema de detecção de fraude. Então, vamos parar só por aqui. Ó. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar o que todos os autores estão falando sobre aprendizado de máquina para detectar fraudes, ok? Aí você pega o que o autor A falou, o que o autor B falou, o que o autor C falou e coloca no seu trabalho e fala, pessoal, tá pronto meu trabalho, beleza? Falei sobre todo mundo, são todos esses autores, o A, o B, o C, o D, foi até a letra Z e todo mundo tá aí, todo mundo que fala sobre o assunto tá aí. Por que isso não é trabalho científico? Por que isso aí não, possivelmente vai ser reprovado na sua banca? A resposta é simples. Você está simplesmente fazendo o que com esse tanto de apanhado, fazendo com essa união dessas informações? Onde você quer chegar? Então, você precisa, como o exemplo que eu estou colocando aqui, colocar um direcionamento. Qual que é a sua intenção? A minha intenção em fazer uma revisão bibliográfica sobre aprendizado de máquina para sistemas de detecção de fraude é entender quais são as melhores práticas. Por quê? Se alguém vier depois de mim para fazer algum sistema para impactar a vida da sociedade, vai pegar o meu trabalho, vai verificar todo mundo que está falando sobre esse assunto e vai ter ali alguns comentários onde o foco é, olha, pelas minhas análises, o melhor a ser utilizado é esse, a melhor forma de detecção de fraude é essa, o melhor algoritmo de aprendizado de máquina, deep learning ou qualquer coisa do tipo é desse rapaz aqui. Entenderam? Então fica um negócio que é usável posteriormente do que você fez. Como, por exemplo, eu coloquei nesses outros dois exemplos aqui, eles são desdobramentos dessa pesquisa. Aqui, o seu foco foi juntar esses algoritmos para falar quais são as melhores práticas. Aqui, eu já peguei esse uso de inteligência para fraudes em sistemas financeiros. Pode ter sido em fraudes em sistemas públicos. Vocês entenderam? Então, assim, se você não der um direcionamento, esse trabalho não tem tanto objetivo. E a gente conversou lá nas primeiras aulas que o objetivo do seu trabalho, não é à toa que ele chama objetivo, é o principal ponto, onde você quer chegar. Beleza, pessoal? Então, esse é o método pesquisa bibliográfica, ou seja, é aquele método em que você vai levantar todos os autores que estão falando sobre um determinado tema, ok? Próximo método e que tem tudo a ver com o método anterior, que é a pesquisa documental. Ele é um levantamento de fontes primárias para complementar quem? A pesquisa bibliográfica. Então, primeira coisa, vamos entender o que é uma fonte primária, pessoal? Uma fonte primária de informações, normalmente, como o próprio nome diz, é aquela fonte mais root, mais raiz que você pode alcançar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu estou analisando o comportamento do pessoal de Rio Pomba, aqui tem um doce de leite muito gostoso. Então, vamos ver assim, o pessoal lá de Rio Pomba gosta muito de doce de leite. Aí, alguém investigou, levantou todos os autores que já falaram sobre isso, mas ainda assim você fica com aquela pulga atrás da orelha e fala, rapaz, eu tô querendo ir lá nessa cidade para descobrir, perguntar pro pessoal mesmo, quem mora lá, por que esse doce de leite é bacana, é gostoso, por que ele vende tanto. Vocês estão entendendo? Isso é fonte primária. Qual é a fonte primária? É a fonte em que você vai lá direto na fonte, como se fosse uma fonte de água, e vai perguntar, você que é daqui da região, né? Como diz aqui em Minas, né? Você que é daí mesmo. Fala para mim aqui, por que isso é tão bom? Por que vocês escolhem esse doce de leite e não o outro? Ou, por que vocês preferem doce de leite e não comem doce de abóbora? Que também é muito gostoso. Entenderam? Então, esse questionário, essa observação, ela é uma forma de extrair dados primários, tá? Então, voltando ao nosso tema, que é pesquisa documental, o objetivo de uma pesquisa documental é complementar a pesquisa bibliográfica. E por isso a teoria nos diz que
é um método que envolve a análise de documentos históricos ou contemporâneos para coletar informações sobre determinado assunto. Então eu posso ir na cidade de Rio Pomba e procurar, gente, será que tem algum museu aí? Será que tem algum documento que alguém já extraiu e fez esse questionário para mim? É o primeiro ponto. Talvez você chega lá na prefeitura e acha lá um documento falando que o porquê que a galera gosta tanto de doce de leite ao invés de comer doce de abóbora. Ou seja, historiadores usam muito isso. Por quê? Porque eles vão direto na fonte primária, extrair essas informações, coletar essas informações, ou por meio de questionários, que é o próximo passo, técnicas de coleta, estão lembrados? Ou se não, por meios realmente de documentos que estão arquivados em algum lugar. Então, trazendo para alguns exemplos aqui da nossa área, nós podemos então estudar a documentação de um sistema para entender como que ele foi projetado, como que ele foi implementado, como que ele foi testado. Ou seja, se existe uma documentação, existe então um porquê daquele sistema ter sido feito. Qual foi a necessidade quando pediram para criar esse sistema? A necessidade está documentada aqui, ó. Tinha esse problema que precisava ser resolvido. Ou, no âmbito empresarial, você pode querer estudar os documentos históricos de uma empresa para entender como que ela cresceu, como que ela se desenvolveu ao longo do tempo. A gente vê muito isso, né? Essas grandes empresas, ou as Big Techs atualmente, né? A gente sempre gosta de saber, como foi que o fundador lá do Instagram fez, como que ele estava pensando, da Apple, né? Essas histórias são documentários interessantíssimos. Por quê? Nos mostram que muitas vezes são pessoas normais. E como que a gente descobre isso? Por meio de algum levantamento documental, ou por meio de um diário, ou por meio de anotações próprias, enfim, é muito interessante. E isso tudo complementa o que os autores das revisões bibliográficas estavam dizendo. Entenderam, pessoal? Então, esse é o método de pesquisa que utiliza a pesquisa documental. Tá joia? Vamos para o próximo método aqui, ó. Pesquisa ex post fact, ou seja, esse é um método onde eu costumo brincar que é o método caixa preta, né? Você não tem controle, você não sabe como que funciona lá dentro da caixa preta. Então aqui, ó, o pesquisador não tem controle sobre as variáveis e os estímulos experimentais. Você consegue avaliar o que aconteceu antes e depois dessa caixa preta, mas lá dentro você não consegue ver nada. É o contrário, por exemplo, do pesquisa experimental, onde você está controlando e enxergando tudo que está acontecendo aqui dentro. Tá certo? Essa imagem da caixa preta ajuda muito a gente a entender esse fato. Vamos ver aqui agora, ó. Perceba que é um método que envolve a análise de dados que já foram coletados anteriormente. Isso aqui é um forte indício de que você não tem controle sobre isso. E, logo na frente, né, já está falando, ó, o pesquisador não tem controle sobre essas variáveis. Ou seja, elas podem ocorrer naturalmente ou já ter ocorrido. Então, pensa comigo. Vamos supor que você more numa região onde tem falta de água. Então, todo mundo ali tem dificuldade para lavar roupa, até mesmo para beber água, enfim, para as necessidades básicas. Aí vem lá o poder público e constrói para a gente uma represa, um reservatório de água. Você concorda comigo que nós, população dessa cidade, em momento nenhum produzimos, mexemos com a barragem, com a represa, nada disso. Mas nós podemos agora avaliar como que essa população está posteriormente à construção do reservatório, não podemos? Ou seja, o seu Zé lá, que antes não tinha a água para colocar para o rebanho dele, agora tem. Então antes que as vaquinhas dele lá era bem magricela, raquítica, enfim, agora você vai lá olhar o seu Zé lá com as vaquinhas dele, aquelas vaquinhas bem rechonchudinhas mesmo, né? Enfim, é outra situação. Então, você pode querer fazer uma análise desse jeito, desconsiderando o porquê, o como esse reservatório foi desenvolvido. O seu foco é outro, é no antes e no depois. Entenderam? Esse método de pesquisa vem para nos auxiliar. Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Um pesquisador, ele pode estudar as taxas de câncer em uma população que foi exposta a um certo tipo de poluição no passado, para entender se há uma correlação entre a exposição à poluição e o câncer. Então, esse pesquisador,
ele seria até antiético, né? Eu pegar uma certa população de seres humanos, expor eles a uma poluição e aí depois estudar o quanto isso impactou no câncer. Pô, não ia passar em conselho de ética nenhum, e nem pode. Mas assim, como isso aconteceu com o passar do tempo? Talvez foi uma variável independente, ou de algum erro humano, enfim, não quero entrar nesse mérito. Aí teve uma exposição além do necessário, além do razoável numa população. Aí agora você pode estudar. Peraí, antes a galera não tinha câncer, agora tantos por cento está sendo câncer. Está tendo câncer, desenvolvendo isso. Será que realmente a poluição que foi o fator primordial para isso acontecer? Qual é essa relação? Qual é essa correlação entre essas variáveis? Isso é um tipo de pesquisa ex post fact. Aqui está escrito errado, tá, gente? Desculpa aí, tem que trocar aqui, tirar esse O aqui. Ó. Então, olha aqui, esse exemplo aqui eu acho bem legal. A gente pode querer analisar, vindo para a nossa área de computação, a gente pode querer analisar os registros de um software de chat para entender como as horas de uso afetam as interações entre os usuários. Olha que pesquisa que seria bem legal de desenvolver, né? Talvez a gente comece a observar que, isso é fato, né? Quando você fica muito exposto a telas, eu não sei falar direito, mas assim, tem certos hormônios que vão se aflorando e você fica mais irritável, enfim. É interessante você sair, tomar uma água, enfim, pisar descalço no chão, quando você está muito tempo diante de telas, né? Então, assim, aí os caras podem pensar, por que será que na hora do bate-papo, assim, ó, você vai analisar o texto, na hora que começa a ter uma treta lá, né, uma briga lá, aí você volta, faz um algoritmo de ver quanto tempo esse cara está no bate-papo. Será que o pessoal que está ficando no bate-papo mais de 1 hora são aqueles que de fato estão brigando, começando a ter discussões? Olha que coisa interessante. Você não tem controle sobre o tempo do pessoal que está usando, nem sobre o estilo de vida dele. Então perceba que não é um mundo fechado. Mas o que você tem acesso é a caixa preta. Lembra da caixa preta? Você só tem acesso às conversas. Você vê que uma conversa muito grande significa que o cara ficou muito tempo no chat, e uma conversa muito grande está sempre tendo brigas no final. Então você tem uma hipótese. Será que conversas muito longas ou ficar muito tempo em conversa de chat eletrônico leva os seres humanos a discussões? Isso é uma pesquisa ex post fact. Ou seja, você vai comparar com aqueles dados que você não tem controle também de pessoas que ficaram pouco tempo conversando. E aí você compara e verifica. Os que ficam muito tempo sempre brigam no final. Tantos por cento, né? E os que ficam pouco tempo não brigam no final. Então, olha só que interessante você fazer uma análise desse tipo também. E muito parecido com esse é o que o pessoal faz, né? Que é a mineração de dados. Ou seja, analisam-se logs para verificar o quê? Quais músicas o Zé Rui mais escuta? Então eu vou propor algoritmos que fazem o quê? Que sugerem músicas que ele goste. Para quê? Para que ele fique aqui comigo. Entenderam? Então olha só. Como que a gente pode pegar exemplos que estão acontecendo exatamente agora? Se você começa a ver um vídeo no YouTube, como que ele te sugere um vídeo que é interessante para você de novo? De acordo com o seu arquivo de log. Ele não sabe se realmente eu gosto de determinado assunto ou não, mas ele vê, o meu comportamento, ele sempre acessa esse conteúdo aqui. Então eu vou sempre sugerir aqui, por exemplo, meu Cruzeiro tá ruim pra caramba, né? Mas assim, de tempo em tempo ele entra lá no site para ver a questão de esporte e entra no time Cruzeiro. Então, de tempo em tempo eu vou mostrar isso para ele. Mas, por exemplo, o outro colega, que é o meu primo, que é atleticano, ele vai também propor para ele entrar em sites de esporte, porém na página relacionada ao Atlético. Então, pessoal, perceba que aqui você tem que entender que o ambiente não é controlado, mas o resultado você pode analisar, beleza? Então esse tipo de pesquisa é bastante interessante e no nosso mundo está muito em voga, concorda comigo? Vamos para o próximo, levantamento de campo. O que é o levantamento de campo, pessoal? Como o próprio nome diz, você vai direto para o campo, você vai pôr sua mochilinha nas costas e analisar o que você está procurando. E aí, eu até peguei esse gancho no início da aula, né, dizendo que você vai coletar dados.
Lembra da questão da borboleta? Você vai coletar borboletas se você está pesquisando a determinada borboleta, você vai coletar insetos, você vai coletar minhoca, se você está analisando as minhocas, enfim, você tem que coletar informações. E isso você só vai conseguir no determinado ponto que você está estudando, no levantamento de campo. Então, como eu disse lá no início, isso aí está totalmente atrelado às suas técnicas de coleta. Talvez você vai fazer isso por questionário, talvez você vai fazer isso por pinça mesmo, de ir lá e pegar a minhoquinha, colocar no vidrinho, fechar, tampar e levar embora. Talvez você vai fazer por meio de entrevista, talvez você vai simplesmente parar lá na praça e ficar olhando o povo de Rio Pomba que adora comer doce de leite, entenderam? Então assim, brincadeiras à parte, o levantamento de campo, como o próprio nome diz, ele vai tentar explorar. E olha que interessante, falei exatamente a palavra da aula anterior. É um tipo de pesquisa que normalmente é exploratória. Viu como tudo começa a entrelaçar e fica um exercício fácil quando você, primeiro, deixa a preguiça de lado e começa de fato a analisar a hipótese e o objetivo que você traçou com o seu orientador. Então, para não estender demais, vamos pegar aqui um exemplo só. Por exemplo, vamos pegar um da nossa área aqui, ó. A gente pode fazer um levantamento de campo, entenda campo, né, que na computação não tem campo, tem computador, né? Então vamos lá. Um pesquisador pode conduzir uma pesquisa de campo para entender como os desenvolvedores de software utilizam ferramentas de gerenciamento de projeto em suas rotinas de trabalho. Ou seja, por que eu uso, vou dar um nome aqui, né? Por exemplo, que é o que eu estou usando aqui. Ó. Por que eu uso o Notion como um organizador? Eu gosto pra caramba, já tem alguns meses que eu tenho usado e cada vez mais eu tenho gostado mais, tanto para anotações próprias quanto para estudo. E se eu tivesse uma empresa, hoje, eu iria fazer com que os meus funcionários e colaboradores utilizassem também, dada a facilidade. Então tem diversas outras ferramentas, tá, gente? Eu estou dando só uma ilustração para isso aqui, ó. Então você está tentando fazer o seguinte, ó, lá na empresa do Zé Rui, por que eles usam bastante a ferramenta Notion? É isso que esse pesquisador está querendo saber. E especificamente ele vai levantar esse ponto, essa informação. E talvez ele vai vir perguntar para ele, Zé Rui, por que você faz isso? Ah, tem essa, tem aquela outra. Você conhece? Isso tudo vai estar no questionário. E você, como pesquisador, vai melhor explicar isso aí. Entenderam, pessoal? O que vem a ser um levantamento de campo? Você vai meio que levantar as informações sobre um determinado assunto em algum lugar específico. Seja na minha empresa, seja na propriedade rural do João, seja na floresta lá do governo tal e assim por diante. E no sexto e último método de pesquisa é o estudo de caso. O estudo de caso, pessoal, de novo, quando você fala o nome, já te traz na memória algum entendimento. Ou seja, você vai estudar um determinado caso específico. Por exemplo, eu trabalhei na época do meu doutorado, tive contato com vários engenheiros agrícolas e ambientais. E uma coisa, tanto é que meus exemplos aqui são sempre voltados para essa área de hidrologia, né? Então, uma coisa muito normal de se fazer é o estudo da escassez hídrica, concorda comigo? Porque todo mundo precisa de água para sobreviver. Então, existem já vários trabalhos descritos com fórmulas, explicados através de entendimento do que tem por trás daquilo ali, sobre como analisar a falta d'água. Então vamos pegar um exemplo simples aqui que seria, tem uma formulinha lá que chama Q710, é uma formulinha para verificar qual o mínimo de água que uma região tem, certo? A grosso modo seria isso. Então, você concorda comigo que, uma vez que eu tenho essa fórmula de descobrir qual o mínimo de água da minha região, não é simplesmente aplicar esse método na minha região que eu tenho essa resposta para a sua região? Entendeu? Ou seja, a fórmula é a mesma. Eu apliquei ela para saber qual o mínimo de água que tem aqui na região de Rio Pomba. Vamos supor que você mora em São Paulo. Então quer dizer que o resultado que eu tive com o meu trabalho é o mínimo de água que tem aí em São Paulo? Ou que tem lá na Bahia? Não, é completamente diferente. Então, nós temos fórmulas, modelos que descrevem o mínimo de água. Mas será que esse modelo é mais adequado para Rio Pomba e tem o mesmo efeito aí em São Paulo ou lá na Bahia? Não. Para isso, então, você tem que analisar
o caso a caso. Ah, essa fórmula que foi falado pelo fulano de tal, que é um dos maiores pesquisadores, eu vou tentar aplicá-la aqui na minha região. E aí você produz um trabalho científico. Entenderam? Talvez você vai falar assim, essa fórmula não representa, ou melhor, você vai falar assim, ela representa 80% da minha realidade. Opa, então você achou um modelo interessante. Mas vamos supor que você pegou essa mesma fórmula e aplicou na região lá do semiárido, lá no sertão da Bahia, da Paraíba, enfim. O que vai acontecer? Olha, essa fórmula não funcionou bem, ela só atendeu 20% da realidade. Então o que isso mostra? Que para esse estudo de caso, esse modelo não foi adequado. E aí você traz consigo uma série de outros questionamentos. Será que então para a minha região, a galera lá não tem que vir aqui estudar um pouquinho mais e fazer com que esse modelo seja um pouco mais abrangente? Entenderam, pessoal? Então, assim, é muito legal você pegar modelos e fazer estudo de caso com eles. Por quê? Para cada realidade pode ter um resultado diferente. Senão não chamaria modelo, né? Chamaria o quê? Sei lá, um dogma. Enfim, isso aqui é assim, ponto final. Não, e não é. Muitas vezes o modelo, ele representa um certo experimento. E a gente conversou lá nas primeiras aulas que naquele movimento da queda livre lá, ó, aquela formulinha até no segundo grau, a gente aprende ela como um dogma, né? Ah, é assim. Mas quando você chega na universidade, o professor de física esconde essa fórmula e você vai para o laboratório e vai ficar soltando lá 10.000 vezes a bolinha e marcando o tempo. Aí, a partir dessas marcações, ou seja, da observação da realidade, para, por exemplo, eu fiz na UFV em Viçosa, aí você vai e traça uma curva e chega naquela fórmula. Entenderam? Mas vamos supor que o lugar que eu moro tem uma umidade relativa do ar muito grande, mas muito grande mesmo, quase que uma piscina, né? Se você soltar uma bolinha numa piscina, é claro que ela não vai afundar. Então, para minha cidade maluca aqui, né, debaixo d'água que seja, a formulinha menos GT não vai funcionar. Por quê? Porque para esse estudo de caso, aquele modelo não funciona, porque a realidade ali é outra. Então, olha que legal você entender os métodos de pesquisa. Os métodos de pesquisa te orientam no caminho certo para alcançar o seu objetivo. Isso é o mais legal de estudar tudo isso. Aqui eu listei para vocês 6 desses métodos. Tem diversos outros, cada um deles pode se desdobrar mais. Como eu falei, a gente tem que depois fazer esse paralelo de nomes. Por exemplo, na sua universidade, na minha, são nomes sinônimos. Tá joia? Mas o mais importante é fazer esse entendimento de qual é o foco de cada um desses métodos. Qual é o foco da pesquisa experimental? Qual é o da pesquisa bibliográfica? Qual é o do levantamento de caso? Qual é o foco do estudo de caso? Entenderam, pessoal? Então, a gente finaliza por aqui e eu deixo na tela essa imagem para você ver que nas próximas aulas nós vamos conversar sobre essas técnicas aqui, ó, de coleta e de análise, que tem tudo a ver com os métodos, que tem tudo a ver com a sua pesquisa. Beleza, pessoal? Espero que tenha clareado um pouco mais, tenha tirado alguns medos, né, que quando a gente começa a escrever, a gente, não estou entendendo, não, está muito amplo. Então, assim, a minha dica é, sempre procure exemplos, sempre procure conversar com o seu orientador, pedindo exemplos. Professor, exemplifica melhor isso aqui para mim. Como que o nosso trabalho vai usar esse método para alcançar o nosso objetivo? E aí você vai fazer um entendimento cada vez melhor desse assunto. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, compartilha com seus colegas. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima, pessoal. Valeu!